conceitos de movimento e mobilidade, definição de graus de liberdade, a influência das juntas no processo de determinação dos graus de liberdade, o cálculo de determinação dos graus de liberdade e como diferenciar, através dos graus de liberdade, mecanismos e estruturas. Bom, graus de liberdade podem ser entendidos como mobilidade. A mobilidade, m, de um sistema mecânico pode ser classificada de acordo com o número de graus de liberdade, GDL, que ele possui. Os graus de liberdade do sistema são iguais ao número de parâmetros independentes, as medidas, necessários para definir uma única posição em qualquer instante de tempo. Vou imaginar um mecanismo planar, como um lápis nesse determinado plano. Há uma infinidade de conjuntos de parâmetros possíveis, mas nesse caso devem ser 3 parâmetros por conjunto. 2 comprimentos, em x e em y, e um ângulo, θ, para definir a posição do sistema, porque um corpo rígido e um movimento plano tem somente 3 graus de liberdade. Ele é limitado a essas 2 translações e essa rotação. A gente pegar um mecanismo espacial, a gente pode imaginar o mesmo lápis, só que agora tridimensionalmente. O que acontece? O possível conjunto de parâmetros que poderia ser usado são 3 comprimentos, então os 3 eixos cartesianos, x, y e z, e 3 ângulos, um em torno de cada eixo cartesiano. Qualquer corpo rígido em 3 dimensões possui então 6 graus de liberdade. Então, um corpo rígido no espaço vai possuir essas 6 possibilidades de movimento. Mas como é que se determinam os graus de liberdade? O conceito de graus de liberdade é fundamental para a síntese e análise de mecanismos. Devemos ser capazes de determinar rapidamente o grau de liberdade em qualquer coleção de elos e juntas. Coleção de elos e juntas é um mecanismo que podem ser sugeridos como solução para um determinado problema. A primeira forma de determinar foi através da equação de Grebler, onde m vão ser os graus de liberdade, L o número de elos, J o número de juntas, independente de quantas restrições elas geram, e G o número de elos fixados. Tendo essa equação, m igual a 3L menos 2J menos 3G. O que acontece com o passar do tempo se percebeu que o número de elos fixados geralmente era 1. Então se criou o critério de Kurzbach, no qual tu vai ter ali m sendo os graus de liberdade, L o número de elos no sistema, J1 o número de juntas com grau de liberdade. E eu tenho que verificar quantos movimentos aquela junta que eu estou utilizando vai permitir. J o número de juntas com 2 graus de liberdade. Tendo essa equação, m igual a 3L menos 1, para tirar a barra fixa, ou o elo que está fixado, né? Menos 2 vezes o número de juntas com grau de liberdade, menos o número de juntas com 2 graus de liberdade. Isso para mecanismos planares. Para mecanismos espaciais, a equação fica um pouco maior, porque eu devo considerar juntas com até 5 graus de liberdade. Então a equação fica dessa maneira aqui. Esse é o critério mais fácil e mais aceito para determinar os graus de liberdade. Um pouco mais para frente, na unidade de aprendizagem de hoje, veremos um exemplo de como calcular. Mas como eu defino se é um mecanismo ou uma estrutura? Os graus de liberdade de montagem de elos predizem completamente seu comportamento. Há somente 3 possibilidades. Se o grau de liberdade é positivo, a montagem será então um mecanismo, e os elos terão um movimento relativo. Se os graus de liberdade é exatamente 0, então ela será uma estrutura, e o movimento não é possível. Já se o grau de liberdade é negativo, então ela será uma estrutura pré-carregada, que significa que nenhum movimento é possível e algumas tensões podem também estar presentes no momento da montagem. A gente tem aqui alguns exemplos. Grau de liberdade igual a 1 é um mecanismo, ele tem movimento relativo entre os elos. Aqui é uma estrutura, eu não consigo movimentar um elo em relação ao outro, é 0. E aqui uma estrutura pré-carregada, tem inclusive uma tensão aqui, que precisa ser formada para montar esse conjunto mecânico. Número de síntese. O termo número de síntese tem sido usado para indicar a determinação do número de ordem dos elos e juntas necessários para produzir um movimento de um grau de liberdade particular. A gente pode ver um pouquinho mais disso no livro. Um exemplo de cálculo. Esse determinado mecanismo aqui, eu vou ter o quê? 2 barras, né? 2 elos, aqui e aqui.
Uma junta com grau de liberdade, junta de revolução, e nenhuma junta com nenhum grau de liberdade. Colocando na fórmula, ele tem um grau de liberdade, ele faz esse movimento aqui de rotação. Já esse outro mecanismo, se a gente fizer a fórmula, a gente vai encontrar 2 graus de liberdade. Por quê? Porque ele tem um movimento independente do outro aqui. Não esqueça, calcular os graus de liberdade nos ajuda a prever o comportamento do mecanismo. Isso pode ser fundamental para a aplicação e funcionalidade deste mecanismo. Bons estudos!